Ô crente, você está viciado? Será que você está viciado no culto? Será que tem culto na sua igreja? Que dia que tem culto na sua igreja? Será que tem culto na sua igreja? Será que o que acontece na sua igreja é um culto? Será que o que acontece na minha igreja é um culto? Existem cultos dos milagres, da libertação, do descarrego. Existem cultos de busca de dons. É específico. Naquele dia, Deus reservou no calendário o descarrego. Ou Deus lhe travou no calendário, lá colocou no Outlook divino celestial, um dia onde vai ter libertações. Aquele dia específico, Deus colocou no calendário que derramaria os seus dons sobre a igreja. É interessante que a finalidade da vida cristã agora é o culto. Eu sou crente porque eu estou na igreja. Nós somos contabilizados pelo IBGE e pelo censo das igrejas. Existem os viciados em cultos por conta das experiências. Igrejas têm lago para pesca. Tem igrejas que apagam as luzes e colocam luzes roxas, amarelas, aí tem um som de piano, teclado, violão, guitarra, baixo ali que te dá até um certo uau, que top. Outros utilizam de orquestra e o culto é legal. E é interessante que assim seja. Aqui quem está falando não é um apologista, apologista não, aquele que faz apologia ao desigrejado. Eu não acredito nisso, não existe crente de Facebook ou crente à distância. Nós temos que estar numa igreja local. O meu combate e reflexão nesse vídeo é, muitas vezes, o nosso fim. O fim da vida cristã é o culto. Nós esquecemos que a missão da igreja é adorar, evangelizar e edificar. Mas eu deixo de edificar para curar, eu deixo de edificar para buscar dons, eu deixo de eu deixo de edificar para ter um culto de descarrego. E pasme, tem gente que gosta do culto que você tenha uma efervescência espiritual, porque se você não tiver uma efervescência espiritual naquele culto, não foi bom. Existem classes de cultos, cultos melhores e cultos piores. Eu só não entendo o culto na segunda de manhã. Eu só não acho o culto que eu estou prestando bom. Agora, o culto que o meu pastor está fornecendo, ele é bom. O culto que a bispa, que o bispo, que o ancião, que o cooperador está oferecendo é ruim, mas a minha terça-feira, ele não tem avaliação para ela. Culto que só tem palavra, isso me torra a paciência. Que coisa. Os elementos, né? Eu preciso ver o movimento, o som. Eu preciso perceber um clima de culto. Pouco importa a minha quarta-feira, a minha quinta-feira. E que não preguem sobre isso, porque se pregarmos sobre isso, nós vamos espantar os jovens, e a gente precisa manter os jovens conectados. E alguns jovens serão conectados por suas experiências. Pouco importa as experiências bíblicas que são expostas. Mas eu sou viciado em culto. Eu gosto de estar na igreja, assim, porque para eu ser crente, existem crentes que são crentes porque vão para a igreja. Mas e os desviados? E os parados? E os que não vão mais? Será que não cultuam? Ou será que cultua somente aquele que está no culto? E o seu culto do oculto? E o nosso culto do eu mesmo? E a nossa vida é uma fonte de adoração? Existem pessoas viciadas em cultos bons, não razoável. Mas existem poucas pessoas que são apaixonadas em cultuar. Existem muitas pessoas que avaliam a pregação, mas que não são apaixonadas pela palavra de Deus no centro do culto. Tem gente que não coloca a palavra de Deus no centro da sua própria vida. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, né? Ah, mas pastor, você está colocando ali um contexto etrusco nisso, É porque o culto de Paulo era diferente. O culto de Paulo era no caminho. O culto dos discípulos era no caminho, era na partilha. O culto de alguns eram de 2 em 2 no caminho. O culto de alguns era tirando água daquele poço. O culto de alguns era dentro de uma fornalha. O culto de outros era numa cova. Era na relação com Faraó, era na relação com o rei Ciro. O culto de alguns era diante dos profetas de Baal, no meio de semana. Um outro culto importante foi alguém entre 2 vilões, pendurado no madeiro.
O culto de alguns foi dentro do ventre do peixe. O culto de alguns foi: eu vou, envia-me a mim. O culto de outros era pegar aquelas pedrinhas e participar de um combate no dia a dia. Hoje nós temos viciados em cultos que não cultuam. A sua vida é um culto. Poxa, não teve Bíblia hoje, nem teologia, mas espero que você reflita comigo. Viciado.